Bom dia, são 11 horas e 32 minutos. Eu sou Michele Pacheco e você está ligado na ISTV, TV mais clássica do Brasil. Se você tem alguma sugestão de pauta ou quer participar de algum quadro do nosso jornal, é só entrar em contato pelo WhatsApp da ISTV Juiz de Fora. O número é 99846-1063 e o código é o 32. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 30 de setembro. Eleições 2022. Saiba o que a lei prevê sobre voto obrigatório e voto facultativo. Vamos mostrar os pontos turísticos de Juiz de Fora que não vão abrir no domingo, dia do primeiro turno das eleições gerais. Vamos mostrar ainda os tipos sanguíneos que precisam ser repostos com mais urgência no Hemocentro de Juiz de Fora. E o jornalista esportivo Carlos Ferreira avalia os resultados dos jogos da semana e fala sobre a próxima rodada. Essas e outras notícias em menos de um minuto. Provocar incêndio é crime. Pode causar prejuízos para a fauna e a flora, inclusive em áreas de reserva ambiental. Traz prejuízos também para a saúde, pois a fumaça provoca ou agrava doenças respiratórias, o que é ainda mais grave em tempos de pandemia. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Eleições 2022. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, divulgou agora há pouco que no domingo os horários de ônibus vão ser os mesmos dos dias úteis e que os passageiros que precisarem se deslocar para votar não vão precisar pagar a passagem entre 7 da manhã e 6 da tarde. O município segue a orientação do TSE para facilitar o acesso das pessoas ao direito de votar. Iniciativa importante, já que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estima que neste domingo 156 milhões de eleitores votem para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Esse número é 6,21% maior do que o eleitorado das últimas eleições gerais realizadas no país em 2018. A expectativa é de que mesmo os brasileiros que não são obrigados a votar compareçam às urnas. Por falar nisso, você sabe quem é ou não obrigado a votar? Sávio Duque. Michele, o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição define duas categorias de eleitores. De acordo com a lei, o alistamento eleitoral é obrigatório para os eleitores com 18 anos ou mais, mas o voto é facultativo para os analfabetos, as pessoas com mais de 70 anos e os eleitores de 16 e 17 anos. Uma campanha de conscientização de adolescentes sobre a importância do voto teve resultado positivo. De acordo com o TSE, em comparação às eleições de 2018, houve um aumento de 51,13% no número de eleitores com 16 ou 17 anos. Nas últimas eleições gerais, estavam aptos a votar 1.400.617 pessoas nessa faixa etária e neste ano o número subiu para 2.116.781 adolescentes. Lembrando que o primeiro turno das eleições acontece neste domingo, dia 2 de outubro, e, se necessário, o segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. Sávio Duque para o ISTV, primeira edição. Obrigada, Sávio. A Prefeitura de Juiz de Fora estendeu o prazo de entrega da documentação dos feirantes que possuem permissão para participar das feiras livres do município. Esse procedimento é necessário para regularizar as atuais permissões por meio da assinatura de um termo de compromisso.
para assinar, os feirantes precisam estar em dia com o pagamento do preço público em todo o ordenamento jurídico municipal. O prazo de entrega da documentação foi estendido até 7 de outubro. Mais informações e a lista com os documentos necessários estão no portal PJF. Vamos saber a previsão do tempo para hoje à tarde em algumas cidades da região. Em Juiz de Fora, sol com aumento de nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 18. Em São João Nepomuceno, céu claro e com poucas nuvens e sem previsão de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29 e mínima de 17. Em Santos Dumont, céu claro e sem previsão de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27 graus e mínima de 15. Daqui a pouco tem os destaques do esporte. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Amanhã, a Prefeitura de Juiz de Fora vai oferecer vacinação contra a Covid-19 e influenza aos públicos-alvos definidos, incluindo crianças de 3 e 4 anos. E também a 5ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que sejam imunossuprimidas. E a 4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais. A imunização vai ser feita no Centro de Vigilância em Saúde, que fica na Avenida dos Andradas, número 523, no centro. O horário é de 8 da manhã a 1 da tarde. Vamos conferir o estoque de sangue do Hemocentro de Juiz de Fora e os tipos sanguíneos que precisam de reposição com mais urgência. Lembrando que mesmo os tipos que não aparecem na lista que vamos mostrar precisam de doadores frequentes. Nesta semana, alguns grupos exigem mais atenção no Hemocentro. Estão com nível abaixo do ideal os sangues O positivo, O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Para mais informações ou agendamento de doação, é só entrar em contato com o Hemocentro de Juiz de Fora pelo número 3257-3100, código 32. O Vila Real enfrenta o Uberaba em casa neste sábado às 3 da tarde pela 2ª divisão do Campeonato Mineiro. A partida vai ser disputada no estádio Radialista Mário Helênio e é o jogo de volta das 8avas de final. O Vila venceu na casa do adversário por 2-0. Para facilitar o deslocamento dos torcedores, a Prefeitura disponibiliza horário extra na linha 517, que atende ao estádio. As saídas do centro para o estádio vão ser feitas do ponto da Avenida Itamar Franco, em frente ao Procon, às 1h15, às 2h e às 2h15. Na saída do jogo, os coletivos vão deixar o estádio às 5h45 e às 6 da noite. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esportes. Confira 30 oportunidades de trabalho que estão disponíveis em 3 municípios da região. Pelo painel Vagou JF, há vagas disponíveis em Juiz de Fora para vendedora de semijoias, vendedor em loja de colchões, corretor de imóveis,
auxiliar de logística, consultor de vendas, assistente de qualidade júnior, analista de suporte e implantação, atendente em loja de conveniência, operador de telemarketing e operador de retroescavadeira. Em Cataguases, encontramos vagas disponíveis para cabista, campeiro, promotor de vendas, vendedor externo, consultor de vendas, pesquisador, representante comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha e vendedor de loja. Também encontramos vagas disponíveis em Lima Duarte para escrevente, promotor de vendas, técnico de consultoria, representante comercial, consultor de beleza, caseiro na agricultura, técnico de informática, servente de limpeza, vendedor externo e vendedor de serviços. Por conta da eleição neste domingo, alguns pontos turísticos de Juiz de Fora não vão funcionar. O Museu Mariano Procópio e o parque dele vão estar fechados no dia da votação do primeiro turno. O mesmo foi definido para o Parque Municipal. Essas áreas de lazer voltam a funcionar normalmente na terça-feira. Já o Parque da Lajinha, a Feira da Avenida Brasil e a Feira do bairro São Mateus mantêm o funcionamento normal. Neste momento, aqui na área central de Juiz de Fora, temos céu encoberto. A temperatura está em elevação e os termômetros marcam 20 graus. Vamos saber como fica o tempo em mais cidades da região. Em Lima Duarte, sol com aumento de nuvens e sem previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 16. Em Guarani, sol entre nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia e da noite. Máxima de 29 e mínima de 17. Em Além Paraíba, sol com aumento de nuvens e sem previsão de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27 e mínima de 16. Depois do intervalo, tem os destaques do esporte. Eleições 2022. Na hora de votar, atenção com a ordem dos cargos. Primeiro, você escolhe a deputada ou o deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Depois, senadora ou senador. Governadora ou governador. E, por fim, seu voto para presidente da República. Para ajudar, leve uma colinha com os números. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta, hoje é sexta-feira, para falar de esporte. Hoje é sexta-feira, Chega de canseira, chega de falar de Fluminense, vamos seguir em frente. Protestar só 2 minutos Fluminense no jornal, tem que ser o jornal inteiro. Bom dia a você, bom dia quem nos assiste. E se vier o frio que o Sávio está esperando, com 5 blusas, eu estou dentro d'água. Vamos ao trabalho? Para de implicar e vamos trabalhar? Isso. Série B? A Série B. Começar pela Série B, que a internet hoje não funcionou lá em casa. O Vasco da Gama está passando aperto, jogando São Januário, empatou em 1-1 com Londrina, está a 3 pontos do Londrina, poderia abrir uma vantagem de 6, ficou a 3 pontos, o Sport Recife também está colado no Vasco. O Vasco vai sofrer até o final da competição. Contratou um técnico que não deu certo em lugar nenhum, o Jorginho não ganhou nada em lugar nenhum como técnico. Deixou o Atlético Goianiense da zona do rebaixamento, deve cair da A para B por obra dele. Cruzeiro continua em primeiro, não tem nem que discutir. Perdendo para a Ponte Preta, acabou virando uma goleada na Ponte Preta e o Tombense já é o 10º colocado. Em Muriaé, ontem, 2-0 para cima do Novo Horizontino. Fez bonito. Verdade. Na tabela a gente tem Cruzeiro em primeiro, Grêmio em segundo, Bahia em terceiro e o Vasco da Gama em quarto. Tombense foi para 10º lugar. 10º lugar. O Vasco é em quarto, o quinto é o Londrina e o sexto é o Sport Recife. Então o Vasco, torcedor do Vasco, vai sofrer. O Vasco tem uma história linda no futebol, vamos falar mais à frente aqui, né? Principalmente em aceitar o negro no seu futebol, mas vai
passar muito perrengue até o final dessa competição. Ainda não foi esse ano, né? Ainda é verdade, tá? Vai passar muito aperto. Série A? A Série A, meio de semana, os times grandes venceram. Vamos começar pelo Corinthians, Atlético Goianiense. Que assumiu o 4º lugar, empatava com o Atlético lá em São Paulo e acabou no finalzinho virando para 2-1. O primeiro tempo foi o Roger Guedes que abriu o placar para o Corinthians. Olha ele aí, ó. O Atlético veio depois, empatou e no finalzinho o Corinthians conseguiu entrar no G4. O Wellington Rato que empatou para o Atlético. O Atlético está lá embaixo na zona do rebaixamento, dificilmente ele escapa. Mas assim, o Atlético está tentando lutar, não é, Ferreira? E a gente sente que os times, às vezes, ele joga contra um time grande como o Corinthians, ele tenta se impor, ele tenta valorizar as jogadas, mas não Ele está priorizou conseguindo. das competições, depois demitiu o Jorginho, trocou de técnico, não resolveu nada. Porque a diferença dele para o primeiro fora da zona do rebaixamento é grande. Esse aí é o gol do William Rato. Empatando o jogo. Wellington Rato. O jogo seria 1-1 e no final o Corinthians fez valer o seu modo de jogo. Mas era isso que eu estava te falando. A gente dois times com realidades completamente diferentes na competição, mas o Atlético Goianiense, assim, do meu ponto de vista, ele não... Os jogos são difíceis, não tem jogo fácil, ninguém... E o Yuri Alberto fechou para o Corinthians. Ele tentou. Vamos falar depois aí da derrota do Atlético Mineiro, que perdeu o Palmeiras, mas que deu um trabalhão grande para o Palmeiras. Então, o Atlético não foi diferente, não. O goleiro soltou. Qual que é o próximo jogo? O próximo jogo fica, isso vai aparecer na tela aqui, porque é a maior goleada da competição. Vamos falar de roubaram 4 gols, não era 8-0? 4-0 no dificílimo Juventude, tá? Que dificílimo. Começou com o Cano não está furado não, artilheiro isolado da competição. Juventude quebrou o galho de vocês, você acha até que são? Esse kick da bola, o goleiro estava nela, mas o cara que cora enganou o goleiro, né? O primeiro gol do Cano. É o artilheiro, o vice-artilheiro é o Pedro Raul do Goiás. Aí vem o segundo gol. Samuel Xavier. Todo nome de dois nomes compostos, né? Chique. German Cano, Samuel Xavier, próximo John Arias. O Fluminense facilmente fez 3-0. Esse é o jogo que... Não é que o Juventude não tenha méritos, mas o Fluminense conseguiu impor o jogo e se mostrar em campo e justificar porque também está tão bem colocado na competição. Falou muito no... Tivemos John Arias no segundo tempo e Michel Araújo que fechou a goleada 4-0. Calma, tem muita imagem. Você esqueceu que o nosso Robson Rocha também é tricolor? Vai falar o jornal inteiro de Fluminense. Eu estou na dúvida em relação ao time dele. Ele está torcendo mais pro Vila Real do que pro Fluminense. Esse aqui é o problema. Vocês ficam colocando reprise nos gols, você fica achando que tem 8 na partida, né? Verdade. Mas poderia ser, né? Que isso. Tá longe disso. Foi a única vez que o Juventude ameaçou essa cabeçada. Mas também pode falar que tentou. Tentou, mas o Juventude é o último colocado, né? E aí foi o quarto e último gol. Tá vendo? O Fluminense podia ser mais caridoso, ter colaborado com um amiguinho que tá precisando. Jogamos lá no turno e eles ganharam da gente o jogo domingo de manhã com muita água lá no estádio Alfredo Jaconi. Olha, eu não lembrava desse detalhe. Veio a vingança agora. Poucas vitórias do Juventude, uma delas foi sobre o Fluminense. E tentou, teve esse chute, tá? Mas o goleiro estava bem, foi lá, enfim. Não era. Não, a diferença de... Fudido, Juventude mesmo, A diferença é muito grande. O Juventude também não escapa do rebaixamento, não. Assim, eu acho que você jogando na sua casa tem outras situações, não é, Ferreira? O time ganha moral, ele ganha força da torcida. Não foi o que aconteceu dessa vez. Com a pandemia, os clubes ficaram sem torcida. O torcedor ficou com saudade dos campos. Então tem voltado com... Tanto o Flamengo está projetando estádio aí para mais de 100 mil pessoas, né? Vai ter gente na fila de espera para conseguir um lugar. É verdade. Qual é o próximo jogo? Vamos para o Palmeiras. O Internacional não teve nenhum gol, então a gente não vai mostrar. Ele é o segundo, empatou com o Bragantino e caiu para terceiro lugar. Vamos lá, vamos agora Atlético Mineiro e Palmeiras. Uma daquelas partidas em que números não se representam. Você pegar o resultado puro e simples, deu Palmeiras 1-0, o Palmeiras é bom, ganhou e é bom sim. Olha só a disposição do Atlético Mineiro. Lutou bravamente. Os jogadores criaram muitas jogadas importantes, levaram perigo, contra-ataques, jogadas perigosas, em velocidade, usaram o campo inteiro e perderam. Perderam o jogo, Eu diria aquele filósofo, jogou como nunca e perdeu como sempre. Porque faz um tempo que maldade, Ferreira. Faz um tempo que o Atlético não sabe o que é vencer em casa. Diríamos que poderia ser assim... Uma certa vingança de um tal de turco, né? O turco deixou o clube Mohamed, já passou. Você sabe que ele participou de uma entrevista numa
TV da Argentina e falou que o futebol brasileiro é pra maluco, né? Esse foi o A gol troca de do treinador Murilo é Cerqueira no segundo impressionante. tempo. O próprio Vasco também perdeu o técnico aí, com o campeonato em andamento e bem na colocação. E o Atlético quase gerou discussão aqui hoje, porque E o jogador do Palmeiras ainda errou o chute, espirrou e veio o chute certo, fez o gol. E o Turco foi demitido após o empate com o Cuiabá, lá em Cuiabá. E ontem, por exemplo, o América foi lá quarta-feira e perdeu para o Cuiabá lá. Não é demérito empatar com o Cuiabá, porque tem uma boa equipe. na classificação temos Palmeiras em primeiro, Fluminense em segundo, Internacional em terceiro, Corinthians em quarto. O Flamengo caiu para quinto, Atlético Paranaense está em sexto, Atlético Mineiro em sétimo, seguido pelo América de Minas em oitavo. O Botafogo, que ganhou, né? Subiu, ganhou do Goiás, 1-0, né? A Luana não acreditava Luana, nisso. O Ailton Manfrini. Manfrini, mas eu falei, ganhou do Goiás e o Botafogo melhorou também na tabela de classificação. O Botafogo está em nono e o Santos em décimo. Que venceu o Atlético do Paraná lá na Vila Belmiro na terça-feira. Vamos para a segundona? A segundona, o Vila Real. A vantagem é muito grande. A árbitra tem nome de princesa. A Franciele Fernanda Lima de Castro. Vai apitar o jogo amanhã, 3 da tarde em Juiz de Fora. A vantagem é do Vila Real, que ganhou o jogo da ida 2-0 lá em Uberaba contra o tradicional Nacional e vai jogar amanhã contra o mesmo Nacional aqui em Juiz de Fora. Pode até perder por 1-0 que ele passa. O ideal é classificar, porque ontem o Novo Esporte de Patinga classificou. Isso aí. Hoje à tarde jogam Coimbra e Mamoré de Patos de Minas. E amanhã também tem o América de Teoflotone. Em Teoflotone contra o Três Corações. O América também tem uma vantagem menor, mas ganhou o jogo da ida por 1-0. Só para resumir, no grupo A aqui dessas oitavas, temos em primeiro o América de Teoflotone e em segundo o Atlético de Três Corações. Grupo B, Novo Esporte, Santa Ritense. Grupo C, Coimbra e Mamoré. E grupo D, Vila Real e Nacional de Uberaba. Eu falei agora há pouco no jornal, mas você estava fofocando com o Sabe e não prestou atenção. Temos horários extras de ônibus para levar o torcedor para o estádio. Gente, vai lá, vai, apoia, grita, comemora. É hoje o time de Juiz de Fora que está dando alegria à população. Então, não custa apoiar, é sábado, ainda nem é horário de eleição, domingo não tem jogo. Pode ir, né? É verdade, pode ir sim. Vamos falar só rapidamente a Série A, que não teremos jogo domingo por de eleição. O Fluminense joga com o Atlético em Belo Horizonte, o seu Flamengo joga no Rio com o Bragantino e na segunda-feira tem o Botafogo no Rio contra o Palmeiras. Luana, segunda-feira, Fernando Luiz Baldiotti. Sou botafoguense segunda-feira, porque o Fluminense não é o vice do brasileiro. O Fluminense é o segundo melhor, está na cola do Palmeiras. Sem comentário. Seleção brasileira? Ganhou o segundo jogo, o último. Sensação foi o Pedro, que fez o último gol, chegou e já chegou sentando na janela. Né? Saiu do corredor e sentou na janela do ônibus. O Rafinha que abriu, fez o primeiro gol do Brasil. Um belo gol. Aí, comemoração. É verdade. Só que a Tunísia não queria passar em branco. Então, bem fez. Aí foi e empatou com Montassar Talbi. Não sei se é assim que pronuncia. Se não for, peço desculpas ao pessoal da Tunísia. É assim, você que é poliglota sabe disso, né? É o Montassar. Quem me dera. Falar mais de 4 idiomas é falando poliglota. Talbi, lá vai ele e 1-1. Nesse momento começa a se preocupar. Bom, o que vem por aí, mas a seleção foi realmente bem mais forte, mais presente em campo. Fez valer o peso da sua tradição, da sua camisa, das suas conquistas, que não são poucas. Richarlison fez o terceiro, né, da partida. Revelado pelo América Mineiro, vendido para o futebol do exterior pelo Fluminense. Como acontece sempre, né? Destaque aqui. Não vai embora logo. Tem mais, não acabou não. 5 gols. Neymar estava a fim de deixar o dele. Jogando em casa, né? Porque em Paris, o Parque dos Príncipes do Paris Saint-Germain. Bateu com categoria. Tirando o goleiro ficou no meio do gol, mas não deu. As más línguas falando de pênalti até eu, mas não é assim não, gente. Não, o Rivelino não gostava de bater pênalti. E para fechar, temos o gol do Pedro. Bastidores de fofoca. Robson Rocha, eu não vou falar quem foi que falou de forma nenhuma, mas um tal de Robson Rocha estava comentando que não sentiu afinidade do time com o Pedro. Que o Pedro fez o gol dele, mas não teve aquele mesmo... não teve liga entre os outros jogadores. Eles ficam preocupados. Será que o Pedro já chegou ontem, está sentando na janela, vai tirar minha vaga? Pois é. Também fofoca de bastidores. Eu não vou dizer que a Michele Pacheco defendeu o Pedro, não é por ser do Flamengo, mas eu acho que numa hora dessa, Ferreira, a gente tem que entender também, é muita
Não é só futebol que envolve a seleção brasileira, né? É coletividade, né? E o Pedro... E tem muitos interesses. É, e o Pedro... Ele se destaca, é um a mais. Será que o que vem? Aqui vem, vai tomar o lugar de quem? Tomara que não tenha isso, que a Copa seja incrível, que todos os bons estejam lá. Mas, por falar em seleção brasileira... Como diria lá na roça, nem tudo foram flores, né? Infelizmente... Aí, ó. Ó o Pedro. Belo estádio, né? Gramado bonito. Foi isso que o Ramos comentou. Ele está comemorando sozinho, você tem um jogador que comemora com ele, o resto do time não tanto. Comportamento do Pedro é uma possibilidade. Discriminação dos próprios jogadores, medo de ocupar lugar, tudo isso a gente vai ter tempo para discutir. Ele fez o gesto tradicional do Flamengo, foi lá, né? Reverenciou a torcida. Está sendo fiel. Agora, um detalhe interessante, a seleção, antes da partida, ela usou um cartaz chamando a atenção para o combate ao racismo. Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa. A seleção brasileira é contra o racismo. Seria o futebol mundial sem Pelé. 2022. Será que realmente nós ainda precisaríamos estar usando isso? É um absurdo. É um absurdo. Mas, infelizmente, acontece. E um detalhe interessante. A nossa equipe, principalmente o Robson Rocha, ficou meio encafifado com essa faixa, com o que está acontecendo, e fez uma pesquisa. O jornal É o País soltou, em 2015, uma matéria muito interessante. Depois, em 2018, 2019, falando sobre a discriminação no futebol. Aí tem uns detalhes que eu achei muito interessantes. Hoje é a Copa América, né? Mas antigamente, quem é esse aqui, você lembra? Seria o Friedenreich? Sim, Arthur Friedenreich. Foi uma das grandes estrelas da seleção do Brasil em 1919. Você pode falar com um pouco mais de conhecimento de causa por ter assistido todos os jogos nessa época? Sabe o Duque assistiu. Mas eu tive que pesquisar, entendeu? A Copa América chamava Sul-Americana e em 2019 a Argentina chamou os brasileiros de macaquitos. Na seleção, na competição seguinte, o presidente da República na época, Epitácio Pessoa, pediu para se tirar os negros da seleção. Tirou, Friedenreich ficou de fora e todos os outros nomes. Isso fez com que o Brasil perdesse a competição. Em 1922, foi no Brasil e eles derrubaram o veto aos jogadores negros. Nossa homenagem, o Vasco da Gama. Eu sei que o nosso tempo está estourado, sabe, o Duque está brigando ali comigo. O Vasco da Gama foi um time que em 1924 não aceitou tirar os jogadores. Ele foi excluído. Olha só, a carta de resposta. Hoje a gente está com o tempo estourado, a gente pode até voltar no assunto se você quiser depois. 7 de abril de 1924. Isso, a carta de resposta dizendo que ele não aceitava e foi excluído da Liga Carioca. As grandes lutas contra o racismo no Brasil sempre citam o Vasco da Gama e citam de forma positiva, que foi um dos poucos primeiros clubes brasileiros a aceitar negro no seu time e não só aceitar, a defender a causa negra. Só em 1930, para encerrar rapidinho, só em 1930, com a profissionalização do esporte, é que os atletas negros foram incorporados aos clubes de elite do Brasil. Obrigada pela sua presença, eu te espero na segunda-feira. Enquadro marcado, até lá. Tchau.